Olá, estudantes, como vocês estão? Hoje estudaremos o primeiro conteúdo do nosso semestre. Vamos falar sobre a introdução aos estudos históricos, que trata de aspectos sobre a teoria da história. Nessa aula responderemos algumas questões como: o que é história? Para que serve a história? Qual a função do historiador? O que são fontes históricas? Bem, então vamos começar respondendo o que é história. Um bom conceito que define a história é o seguinte: a história é uma ciência que estuda os seres humanos vivendo em sociedade em algum tempo ou espaço. Então vamos depor essa frase. Primeiro, a história é uma ciência humana, porque tem sua própria teoria e método. A história tem uma metodologia ou procedimento que deve ser seguido para atingir o conhecimento histórico. Para se escrever história, é necessário delimitar um tema, elaborar hipóteses e fazer a pesquisa de fontes históricas. Fontes essas como instrumentos arqueológicos, livros, documentos ou entrevistas. Como exemplo de uma pesquisa histórica, devemos primeiro selecionar o tema, como por exemplo, Revolução Francesa. Depois devemos elaborar hipóteses, que podem ser uma pergunta, uma afirmativa ou uma negação. No exemplo aqui, é uma afirmação. Os efeitos sociais e políticos propostos pela Revolução Francesa causaram impactos nas instituições europeias. A pesquisa histórica deverá responder se essa hipótese é verdadeira ou falsa. E devemos usar também as fontes históricas. É a partir delas que conseguiremos chegar no resultado da pesquisa. Elas podem ser um quadro, uma obra de arte, uma entrevista, cartas, diários, livros, né? Depois a gente vai falar melhor das fontes históricas. No exemplo aqui, a gente pegou um livro falando sobre a Revolução Francesa, A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. Então, a partir do que foi observado, vimos que a história é uma ciência humana. E assim como toda pesquisa científica, se afasta do senso comum e utiliza o método científico. E o que é o senso comum? Bem, o senso comum é relacionado a crenças populares, que são tidas como verdade pela sociedade, mas que não há nenhuma comprovação científica. Vamos ver alguns exemplos. 1. Só usamos 10% do nosso cérebro. Quem nunca ouviu falar nessa afirmação? Na verdade, usamos todas as partes do nosso cérebro. Algumas funções primitivas, como respirar, ter medo ou fome, não precisamos forçar, são automáticas. Mas o certo é que usamos o nosso cérebro para as diversas funções do nosso corpo.
2. As vacinas provocam autismo. Esse mito surgiu em 1998 e nos assombra até os dias de hoje. Foi fruto de uma pesquisa científica falsificada pelo Dr. Andrew Wakefield, ou seja, fake news. O doutor mentiroso teve sua licença médica cassada. Três. O chá de hortelã ou erva doce ou qualquer outro chá cura a gripe. Essa receita foi passada pelos nossos avós e infelizmente não há nenhuma comprovação científica que chá ajuda a curar a gripe. Mas se algum parente oferecer um chá, beba, não faz mal, além de ajudar a hidratar e relaxar. Vamos continuar analisando nossa frase. O conceito de história. A gente já viu que a história é uma ciência, né? Porque tem seu método, sua teoria, a sua forma de fazer pesquisa. E ela é uma ciência humana, pois estuda os seres humanos. Então, para existir a história, é necessária a atividade humana. Existem outras ciências que estudam os demais componentes do mundo, como por exemplo, a astronomia que estuda o universo, a biologia que estuda os organismos vivos, ou a química que estuda as propriedades da matéria. Finalizando o nosso conceito, o que é história, precisamos também entender essa parte, o termo, em algum tempo ou espaço, né? Algum tempo e espaço. Então, para se estudar história, além da atividade humana, é necessária a delimitação do tempo e do lugar, né? Como por exemplo, sociedade brasileira durante o primeiro reinado, entre 1822 e 1831. Quando a gente fala em sociedade brasileira, a gente está falando, né, do povo, dos brasileiros, ou as pessoas que moravam no Brasil. Quando eu falo de tempo, estou falando do primeiro reinado, que durou entre 1822 e 1831. E quando eu falo de lugar, obviamente é o Brasil, né? Outro exemplo, a Revolução Russa de 1917. Quando eu falo em revolução, também me remete à atividade humana. Estou falando de Revolução Russa, então o lugar, o espaço é a Rússia. E 1917 é o ano, o tempo que ocorreu a Revolução. Agora vamos ver a etimologia da palavra história, ou seja, a origem da palavra, né? Qual o significado dela quando surgiu. História vem do grego antigo e foi popularizada por Heródoto, considerado o pai da história. História no grego antigo significava investigação ou pesquisa. Heródoto foi um dos primeiros pesquisadores a separar um mito ou lendas da realidade histórica. O considerado pai da história narrou as guerras pérsicas entre gregos e persas, essas guerras que vão inspirar o filme 300. Vamos responder agora a próxima pergunta. Para que serve a história? O grande objetivo da história é preservar a memória da humanidade. Sem história, não saberíamos como foi a trajetória humana, como as grandes tecnologias foram criadas, por que estamos no Brasil, e nem mesmo o seu nome ou a origem dos seus pais.
De maneira geral, a história serve para ajudar as pessoas a compreender sua origem, suas diferenças e semelhanças, contribuindo para as relações sociais e também para evitar cometer erros do passado. Com o registro histórico, por exemplo, estudamos eventos terríveis como o nazismo, a escravidão e a devastação ambiental. A nossa próxima questão é: qual é a função do historiador? Para entender, uma frase interessante do historiador Peter Burke, que define bem a responsabilidade do historiador. O historiador tem a função de lembrar a sociedade daquilo que a sociedade quer esquecer. O historiador, então, deve compreender e registrar os processos históricos da trajetória humana em determinado período. O profissional da história funciona como uma espécie de detetive da sociedade humana. E a nossa última questão da aula de hoje é: o que são fontes históricas? As fontes históricas são vestígios deixados pelos homens que permitem reconstituir ou interpretar o passado. As fontes históricas funcionam como peças de quebra-cabeça para a construção do conhecimento histórico. Vamos ver os principais tipos de fonte histórica. Fonte oral. São transmitidas de geração a geração através da fala, dos costumes, de músicas, contos, hinos e lendas. A Ilíada, de Homero, que narra a Guerra de Troia, é um exemplo de uma fonte oral que foi transmitida como um poema para as próximas gerações. Outro tipo de fonte é a fonte escrita, que pode ser qualquer tipo de registro escrito deixado pela humanidade, como cartas, livros, leis, relatórios, diários, etc. O nosso último tipo de fonte agrupamos aqui como fontes não escritas. Então, as fontes históricas não escritas podem ser obras de arte, brinquedos, fotografias, moedas, armas, ferramentas, monumentos, pinturas, filmes, músicas e construções e etc. Então, com essa explicação das fontes históricas, terminamos a aula de hoje. Lembrando, a gente viu hoje o que é história, para que serve história, qual a função do historiador e o que são fontes históricas. Até a próxima aula.